Não é verdade? Vai projetar aqui, pastor? Como diz o pastor, Deus muda, faz as coisas do jeito dele. E ele me pegou de surpresa, porque eu tinha preparado algo e chegou aqui agora e ele falou, outra coisa. Então vamos lá. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Próximo. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar algo e tempo de desistir de sua busca. Tempo de guardar, volta no cabelo ainda. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Pode passar? Tempo de rasgar e tempo de consertar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Pai, o Senhor é tão lindo, que o Senhor nos constrange todos os dias com as suas maravilhas, que existe desde antes da gente existir. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor trata de nós nas mínimas coisas. E como foi dito aqui, a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pequenas pedras, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos. Mas eu louvo o Senhor por todo esse tempo que temos passado aqui, todo o tempo que o Senhor promove para a gente, para uma renovação e nos colocar posicionados no reino, de acordo com a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor abra a nossa mente do entendimento, para que não haja distorção da Tua palavra, mas que ela venha como uma semente frutífera, gerando cura, libertação. Tira-nos dos cativeiros espirituais, que essa palavra hoje o Senhor trouxe para nós. Nós cremos em Ti e sabemos que o Senhor fará mais uma vez, como sempre faz, maravilhas no nosso meio. Nós Te adoramos, Paizinho lindo. Amém. Amados, a gente vê que a nossa vida é feita de ciclos. Desde quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe, a gente tem um ciclo de proteção, de guardar ali, lá dentro do ventre. A cada fechamento de ciclo, há um sofrimento, sempre. Quando a criança nasce, qual que é o sinal que ela está saudável? Um choro. E é um choro que é um choro. Por quê? No inconsciente humano, ela sabe que ela perdeu aquele lugar de proteção e ela vai ser exposta agora a um mundo que terá uma proteção, mas não a mesma que estava ali. Aquele ciclo se fechou, então há um sofrimento. Depois outros ciclos vão se fechando. A parte do colo tem que desmamar a criança do seio da mãe. Tem que desmamar a criança do colo da mãe, é outro ciclo que se fecha e outra dor que é gerada. Outro ciclo que se fecha é a situação da criança para a adolescência. Quando eu chego na adolescência, os meus hormônios a 1000 por hora, eu começo a ser mais disciplinada pelos meus pais do que eu era antes. Outro ciclo se fechou, outro sofrimento foi gerado. Depois vem o ciclo de morar com os pais e aprender a se autossustentar. É outro ciclo. Ai, meu Deus, como era bom morar com os pais. E não ter conta para pagar, não saber que tem conta de luz amanhã para pagar e será que tem o dinheiro. E assim vai sucessivamente. O ciclo do nosso envelhecimento. Somos jovens lindos e daqui a pouco começa a aparecer os cabelos brancos, as ruguinhas, os pés de galinha. Aquilo gera uma dor, não é verdade? Um descontentamento.
Ou seja, tudo que vivemos tem tempo para começar e tempo para terminar. E tem um tempo que nós cristãos não falamos muito, que é o tempo do morrer. Nós somos um povo que crê num Deus de milagres. Mas acima de tudo, nós somos um povo que crê num tempo, num Deus que determina todos os tempos. Um Deus que determina princípio, meio e fim. E nós teremos um fim terreno, a morte do nosso corpo. Como a vida. E eu faço uma pergunta para vocês. Qual é o oposto de morte? Vamos lá, fala rapidinho para mim. Peguei vocês. Olha só. Imagine um gráfico onde eu tenho uma linha horizontal e uma linha vertical. O final desse gráfico é a morte. É o tempo que a gente tem aqui na vida. Quando que eu começo a contar esse tempo? Ao nascimento. Tá dando microfone e impressão? Deixa eu ver se eu fico pra cá. Eu sou baixinha, se eu ficar embaixo vocês vão ver? Então tá, aí não tem microfone. Então vamos lá. Então eu tenho 0 no meu gráfico, é o meu nascimento. Contado, vamos contar aí por décadas. 10, 20, 30, 40, 50, 90, 110 anos. A morte. Quando a gente era ainda uma substância informe no ventre da nossa mãe, Deus disse assim, olha, essa é a Daniela, ela vai se chamar Daniela. Ela vai nascer numa família tal. Ela vai passar isso porque a Bíblia diz que os meus dias estão escritos no livro da vida. E ela vai nascer no dia 10 de fevereiro de 1975. Isso eu sei, porque eu já nasci. Agora, ele também tem escrito o dia que eu vou findar a minha existência aqui nessa terra. Ele tem. Mas isso ele não me deu a saber. Algumas citações bíblicas a gente tem que Deus avisa para o rei, olha, você vai morrer. Aí o rei diz, não, deixa eu viver mais um pouquinho. Aí Deus, tá bom, vou te dar 15 anos. Mas não fala a data, a hora, como, não fala. Mas ele estabelece o fim. E porque ele estabelece esse fim, ele é um Deus ruim? E porque, como o nascimento é um projeto dele, estabelecido por ele, um domínio dele, como a morte dói tanto? Vocês já pararam para pensar? Ninguém gosta de falar de morte. Eu sou fisioterapeuta há 27 anos trabalhando com pacientes com câncer. E com cuidados paliativos, que é um tipo de abordagem multiprofissional que a gente tem com pacientes que estão no processo de morte, processos diagnósticos de doenças muito graves, que não tem cura, possibilidade de cura, mas tem possibilidade de qualidade de vida e qualidade de morte. E nessa experiência, ao longo dos anos, eu fui fazer a formação em capelania. Todo mundo sabe que é capelania. E existem 2 tipos de capelania. A capelania religiosa e a capelania do cuidados paliativos. A capelania religiosa é um líder religioso, um representante de uma determinada religião, que vai nas áreas de vulnerabilidade pregar aquela crença. Já o capelão dos cuidados paliativos é um profissional de cuidado paliativo que dá o aporte ao sofrimento espiritual, que muitas vezes não tem a ver com religião. Porque, segundo a ciência, nós temos 5 dimensões de sofrimento, chamado de dor total. A dor física, que é a mais comum, uma dor emocional, uma dor social, uma dor familiar e a dor espiritual. Então, na capelania de cuidado paliativo, a gente é treinado a entender as religiões e as crenças religiosas quanto a como o enfrentamento de uma doença grave ou de uma possibilidade de morte. E a partir daí a gente tem técnicas para abordar esse sofrimento. E se caso esse sofrimento tiver o que a gente chama de coping religioso negativo, que nós conhecemos como religiosidade, aí eu chamo um representante daquela religião específica para fazer abordagem.
No início foi muito difícil para mim, porque eu atendia pacientes de Umbanda, espíritas, enfim, que eram contra a minha crença. E eu falei para o Senhor, é isso que o Senhor quer mesmo? Porque eu não posso, segundo a lei, como capelã espiritual e como fisioterapeuta, pregar a minha crença para alguém. Eu posso isso legitimamente dentro do meu conselho, não posso. Mas eu falei para o Senhor, eu não posso ficar de mãos atadas, o Senhor tem que me dar uma estratégia, e Ele me dá estratégias. E ao longo desses anos, muitas pessoas se converteram no leito de morte. Com estratégias não religiosas, mas estratégias do próprio Deus, que deu para abordar aquelas pessoas. E o conflito que eu entrei é, Senhor, eu vejo que quando eu acompanho os pacientes com diagnóstico de câncer, eu fiquei tão frustrada porque os que mais se revoltavam com aquilo que era sagrado para eles, que é o próprio Deus, eram os evangélicos. Assustador. Quando a gente chegava, para vocês terem uma ideia, na clínica que eu trabalhei por mais de 20 anos, quando chegava um paciente que estava muito em crise, a piada era, garanto que é crente. Acredite, meus amores. Por quê? Nós temos uma busca por uma santidade, nós temos uma busca para agradar o nosso Deus. E isso nos faz ser ativos no reino, temos que ser ativos, óbvio, isso diz a palavra. Porém, muitas vezes a gente exerce a atividade cristã sem o Cristo. E isso se torna uma atitude religiosa. Então, eu sou diagnosticada com câncer avançado, em estágio muito avançado. E aí eu falo para o meu Deus, poxa Deus, eu fiz tanto por você, fiz tantos jejuns, tantas orações, subi no monte quantas vezes, levo uma igreja para o Senhor, trabalhei para o Senhor a vida toda e agora o Senhor me dá um câncer. Onde que está nosso contrato de negociação? Uma barganha com Deus. Pô, eu faço por você, você faz por mim. E agora Ele não está fazendo a parte dele. Isso foi falado aqui ontem. Isso acontece às vezes com coisas do dia a dia. Agora você imagina quando a sua vida está ameaçada. A parte mais linda do ser humano, gente, que eu tenho descobrido ao longo do tempo, é nos últimos dias de vida. Sabe por quê? Porque nesse período não cabe máscara. Você entende? Tipo, vou morrer mesmo, eu sou quem sou. E aí, gente, toda essa maquiagem que a religiosidade, que a sociedade, que a cultura me coloca, cai por terra e mostra quem eu realmente sou. E eu, enquanto crente, tinha que ouvir. Garanto que é crente, por isso que está nesse sofrimento todo. Era isso que a gente esperava ouvir? Não. As outras religiões, elas creem na reencarnação, elas acreditam que elas vão sair dali, vão ter outras vidas em outros lugares. Gente, mas nós cremos na vida eterna, que esse corpo aqui, ó, é o que nos gera sofrimento, é o que nos gera dificuldade. Eu creio que eu vou habitar nas regiões celestiais inteiramente sem passar pelas aflições desse mundo, quando o Senhor chegar no fim do meu gráfico e dizer, venha, é sua hora. O problema não é morrer. Eu quero que vocês fechem os seus olhos. Todo mundo, por favor, feche os olhos. Imagine você, com a sua idade, com a sua saúde que você está hoje, com todos os seus projetos na cabeça. Os meus filhos vão estudar, quero ver meus netos crescerem. E aí você chega num lugar, num consultório médico, e o médico diz para você, Fernando, você tem apenas 2 meses de vida. Você está com câncer muito avançado e você vai morrer. Alguém já parou para pensar? Pode abrir seus olhos. Estar nessa situação? Eu acho que quase ninguém. Que ninguém quer pensar na morte, falar nela, opa, atrai, não é assim? Só que aqueles que teriam mais autoridade para falar sobre morte, porque aqueles a quem a gente crê venceu a morte, somos nós. E não se fala isso. E aí, aquelas ondas que o apóstolo Éder falou ontem, que nos tira do propósito,
Uma das ondas que são inevitáveis são as notícias de morte. Seja a iminência da minha morte, a iminência ou morte de alguém que eu amo muito. E é uma dor avassaladora. Tem uma frase que diz o seguinte: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu posso pegar aquele sofrimento que aquela dor me gerou e gerar algo construtivo na minha vida. Eu aprendi com aquilo, eu estou mais forte, eu vou vencer, eu não caio mais nesse lugar. E se eu cair, eu vou levantar mais rápido porque eu estou mais forte. Ou eu posso escolher pegar essa dor e tornar um sofrimento que vai me colocar, ó céus, ó vida, coitada de mim, ai, sou eu, coitadinha. Numa autocomiseração e numa vitimização. Eu não acredito que Satanás dá sofrimento pra gente, ou dor, sem a permissão de Deus, porque debaixo dos céus tudo está sob o comando do eterno, do nosso Deus. Como foi com Jó, o que Jó passou. Vocês já pararam para pensar? Se nós passássemos pelo que Jó passou, será que nós ainda estaríamos adorando esse Deus naquela situação? Se por desafios profissionais e ministeriais a gente pensa em desistir todos os dias, né, Ju? Meu Deus, meu Deus. Amados, não dá para viver no mundo da fantasia, nós temos que viver no mundo da realidade. Nós temos que viver no mundo da realidade, com uma mentalidade de reino. O que é uma mentalidade de reino? É eu entender que eu tenho um Deus, que eu creio que é o Todo-Poderoso, ou seja, Ele pode todas as coisas, e que Ele controla todo o princípio, meio e fim de tudo que acontece comigo e ao meu redor. Como eu falei no início, a cada ciclo que fecha é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de amadurecimento. A infantilidade tem a ver com infantil porque ainda não conhece, não experienciou muitas coisas. Mas infantilidade é diferente de ser infantil. Infantil é uma criança inocente que não sabe das coisas ainda. Infantilidade é um adulto que sabe das coisas e se coloca nesse lugar de infância. Então, o que eu tenho que entender? Que a cada ciclo que se fecha, é uma oportunidade que Deus está me dando para crescer. E crescer para onde? Para cima? Não. Crescer para baixo. Onde eu vou criar raízes tão profundas que o vento vem e não vai me tirar da minha posição. Seremos como árvores plantadas às margens de um rio que nutre essa árvore todos os dias. E essa árvore só será abatida quando o meu Deus Todo-Poderoso disser para mim: venha. Óbvio que a vida nos ensina, vida em abundância, longevidade, é tudo que nós queremos. Porém, voltando ao gráfico, início, nascimento e o final, morte, esse intervalo que é calculado por tempo de dias, meses, anos e décadas, ele é chamado de vida. Então, vida não é um momento. Vida é um determinado espaço de tempo, ao contrário do nascimento e da morte, que são eventos pontuais. Eu nasci tal hora, morri tal hora, mas esse intervalo aqui é chamado de vida. E o que vai acontecer nesse intervalo vai fazer eu ter uma vida abundante ou uma vida mesquinha. O meu Deus me dá todas as ferramentas para que eu pegue esse espaço de vida e multiplique. Multiplique em anos? Não, porque tempo é relativo. Existe um tempo cronológico, dias, meses e anos, mas existe um tempo que é relativo. Quer ver um exemplo? Olha, vai fazer 3 dias que nós estamos aqui. Às vezes a gente fica 4 horas ouvindo uma palavra, passa assim, ó, um piscar de olhos. E às vezes você está numa situação tão difícil que 15 minutos é uma eternidade. É ou não é relativo o nosso tempo? E nós vemos que nós estamos com o tempo muito mais rápido, passando muito mais rápido. Isso não é uma concepção apenas minha, que trabalho assim, sou muito ativa, mas até das pessoas que não são,
Porque eu lembro de uma palavra que diz que Deus abreviaria os últimos dias para que muitos deles não se percam. E aí eu penso, você que nunca se deparou nessa possibilidade de morrer, eu quero que você pense nisso. Mas não na morte como um castigo, uma fatalidade, mas como um princípio estabelecido por Deus, que Ele decide tempo de viver, tempo de nascer e tempo de morrer. Em Hebreus capítulo 2, versículo 15, pode colocar pra gente, por favor? O maior medo das pessoas é da morte. Mesmo profissionalmente, as pessoas olham para mim meio de torto, meio de olho assim, porque o que você trabalha? Ah, sou fisioterapeuta que trabalho com pacientes que estão no processo de morte. Ai, credo, né? Mesmo no meio profissional. E no meio cristão não é diferente mesmo. E libertar-se aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Uau! O que isso diz para mim? Que ter medo da morte, chamado de tanatofobia, é o medo da morte, é uma escravidão que o Senhor Jesus veio para nos libertar, porque Ele morreu e ressuscitou, e é o que vai acontecer com a gente. Ele mostrou o que vai acontecer, então por que eu tenho medo da morte? Outro medo que eu ouço muitas pessoas falando, medo dos últimos dias, da grande tribulação, do fim do mundo. Meu marido tem um avô que morreu de parada cardíaca, ele era assembleano, né, amor? Na virada do ano de 2000, porque ele achou que em 2000 o mundo ia acabar. Morreu de parada cardíaca. E morreu de medo, literalmente. E era um homem de Deus. Calipsofobia, medo do fim dos tempos. Então a Bíblia já nos mostrava que o medo da morte, ele é real. E ele gera escravidão. Sabe por quê? Porque o medo te paralisa. Deus tem um propósito para você avançar. O soldado não tem medo de morrer porque ele foi treinado, muito bem treinado, simulando as piores situações que eles poderiam viver numa guerra. E eles vão com a cara e com a coragem. E nós, muitas vezes, por causa de uma palavra, ou uma ameaça que você vai perder seu emprego porque você é cristã, a gente faz o quê? Recua. Quero ser como Daniel, sem medo de morrer, porque o que me importa é obedecer. E aí eu te pergunto, onde Deus te colocou, você corre risco de vida? Eu acho que sim, porque Jesus correu risco de vida o tempo todo. Mas ele tinha tanta uma certeza no poder de Deus e na determinação de que Deus era princípio, meio e fim, que ele passava por situações de agressividade e ele não se abalava. Sabe por quê? Não é chegada a minha hora. Ele sabia que não era chegada a hora dele, então ele não dava espaço dentro do coração dele para gerar um sofrimento ou um medo, ou ser escravo pelo medo da morte. E se Jesus fez isso, por que eu não posso fazer? Por que você não pode fazer? Amados, vamos abrir nossos olhos e a nossa mente. Porque quando nós formos libertos do medo de morrer, ou do medo de adoecer, eu receberei uma tamanha ousadia dentro do reino, que nem as tempestades mais fortes vão me derrubar e me tirar do propósito que Ele determinou para mim. E o que mais tem pego, e eu falo isso de experiência fora da igreja, é cristãos com medo de morrer e com raiva de Deus porque adoeceu. E Deus me colocou nessa área porque é a hora que as pessoas desmantelam as armaduras. E por mais que eu tenha pacientes que não creem em nada, creem no universo, creem na energia, eu não creio em nada. Eles estão ali abertos para uma palavra de conforto, um abraço, um consolo, um simples abraço. E o que eu mais ouço é, qual que é a sua religião? Eu falei, ela importa? É o que eu falo, ela importa a minha religião para você? Porque, amor, sinceridade,
Às vezes, eu tenho vergonha de dizer que sou cristão. Não, minto. Evangélica, da metodista, evangélica, da batista, evangélica, Porque se eu falar para uma irmã, às vezes, dentro da igreja, que eu sou de tal denominação, é capaz que aquela irmã vai pôr a mão na minha cabeça e sai em nome de Jesus. Eu sou cristã, eu sigo Jesus Cristo, eu procuro seguir o meu Senhor exatamente como Ele me diz. Não é fácil, mas eu vou conseguir. Ele conseguiu, eu vou conseguir. Vergonha de dizer que sou de denominação é uma coisa, agora vergonha que sou cristã é outra coisa. Isso eu não me calo. E é Ele quem me dá força, porque as pessoas falam, como você consegue trabalhar nessa área? É uma área tão triste. Eu falei, gente, eu acho que é a área mais linda da vida. Porque quando uma pessoa está nos últimos momentos para morrer, nós que somos família, falamos, nossa, fulano está sofrendo tanto, não come, já viu? Porque a pessoa que está no processo de morte, ela não bebe água, ela não come. Mas vocês sabem por que eles não comem e não bebem água? Porque as células sabem que está chegando o fim delas. E o que elas fazem? Elas pegam a energia reserva, direciona toda aquela energia para enzimas cerebrais, para gerar uma coisa que chama dopamina e serotonina. Gerando nelas, isso é qualquer pessoa, estou falando em termos químicos, gerando na pessoa um despregar do que é físico em termos de fome, dor e matéria, para uma satisfação de alegria tão grande. Já tem estudos que mostram que as áreas dos cérebros que acendem durante os últimos minutos de vida são as mesmas áreas do cérebro que atingem quando as pessoas estão em oração profunda ou estão no momento de extrema alegria. E por que ninguém fala disso? Aí a família fica em volta assim, meu Deus, meu pai está sofrendo, minha irmã está sofrendo, olha lá, não come, não bebe, soca água, não pode. Então nós da área da ciência sabemos, não tem que alimentar, não tem que pôr soro, não, é o momento, tem que respeitar esse momento. A ciência está lutando para respeitar esse momento, mostrar para as pessoas que devem ser respeitados, e nós que trabalhamos com Deus, que é o dono da vida e da morte, servimos Ele, não temos consciência disso. Hoje no meu consultório a gente faz o que a gente chama de diretivas antecipadas de vontade. Alguém já ouviu falar? O que é uma diretiva antecipada? É um documento que você faz, você pode autenticar em cartório, porque no Brasil já está legal, onde você coloca o que quer que façam com você, caso você chegue nos seus últimos dias de vida, mas você não possa expressar. Então, por exemplo, eu sofri um traumatismo craniano no acidente, e o que a família vai fazer? Colocar tubo. Eu posso escolher não prolongar a minha vida, porque o meu Deus, se não for a minha hora, Ele vai fazer como o apóstolo Éder falou ontem do Paulo, que ele acredita que ele morreu, mas ele ressuscitou. Ou então Jesus vai fazer como Lázaro, que morreu e estava fedendo, mas não era a hora do Lázaro. E que Jesus fez? Ressuscitou. Eu creio em milagres, eu não deixo de orar pelo milagre na vida do meu paciente. Mas se aquele milagre não acontecer da forma que eu achava que ia acontecer, eu descanso no meu Deus, porque o poder da vida e da morte não é meu, é dele. Aleluia. E nós nos frustramos. Onde estava a minha fé? Que deixei meu irmão, minha mãe, minha tia morrer? E cadê, que crente é esse? Cadê o milagre que eu não ponho a mão e cura? E às vezes Deus precisa gerar uma dor para que tenhamos um sofrimento, para nos amadurecer e não sairmos e não perdermos a salvação dele. Jó, nós sabemos que Jó era muito orgulhoso, ele era corretíssimo, mas ele tinha um baita do orgulho que era bonzão. E por isso Deus permitiu o que acontecesse com ele, e ele passou a conhecer Deus face a face. E quando eu sempre falo palestra, eu falo, gente, quando eu falo a palavra câncer, o que vem na sua cabeça? As pessoas dizem sim, sofrimento, morte, dor. Eu entendo isso como segunda chance. Porque uma pessoa que tem uma doença grave, ela vai ter um tempo para pensar na sua vida, do que é diferente de uma pessoa que morre de um acidente, por exemplo.
Temos que orar sim, repreender espírito de morte, atmosfera de sepultura. Temos, porque o diabo quer adiantar e manipular os planos de Deus na nossa vida. Pior do que a morte física é a morte espiritual, é a morte da alma. Hoje nós temos pessoas que são extremamente eloquentes, que falam bem, que pregam maravilhosamente, mas são sepulcros caiados. São podres interiormente, porque não são capazes de ter a humildade de chegar para o irmão e falar: irmão, eu preciso de ajuda. Pode. Você consegue entender que a morte de acidente foi no pego do Senhor? Oi? A morte de acidente foi no pego do Senhor? Olha, todas as vezes que eu viajo, nós pedimos a Deus que nos livre de todo mal, mas que seja feita a vontade dele. Se eu creio num Deus que tem um projeto de vida para mim, e eu consagrei aquele momento a ele, e mesmo assim ele permitiu que algo acontecesse, era projeto dele. Eu creio, porque ele está acima de todas as coisas. Não sei se vocês sabem de uma história de uma menina que estava, não sei se é verdade, mas faz todo sentido. A mãe pregava Jesus para ela e um dia ela saiu com os amigos e a mãe disse para ela: filha, vai com Deus. Não, Deus vai no porta-mala. E aí sofreu um acidente, todo mundo morreu, o porta-mala tinha uma cartela de ovos e nenhum ovo foi quebrado. E aí? Porque Deus disse para Satanás: pode tocar no meu servo Jó, mas não leva a alma dele. Entende o que eu estou dizendo? Se Deus tem o controle de todas as coisas, Ele não vai controlar um acidente. A gente já viu quantos livramentos o Senhor já nos deu. Quantos livramentos a gente conhece de acidente, de perda total de carro e a pessoa saiu ilesa. Ou pessoas que estavam com traumatismo craniano e ficaram, e Deus fez milagre. Tem uma pesquisa que o orientador de doutorado meu, ele fala, possível orientador, que é a maior pesquisa do mundo, chamado de experiência quase morte, porque infelizmente quem mais pesquisa aí são kardecistas. Nós cristãos, eu sou a única cristã de todo o contexto de estudo de espiritualidade em saúde da universidade onde eu faço curso. E essa experiência são relatos de pessoas que sofreram uma quase morte. Ou seja, a gente já ouviu várias experiências de pessoas que passaram pela quase morte, tiveram experiências sobrenaturais com Deus, já ouvimos isso. E são experiências assim, fantásticas. Tem um cardiologista, que foi o primeiro cardiologista que fez a primeira cirurgia cardíaca no Brasil, transplante cardíaco. Ele era completamente agnóstico, ele não acreditava em nada, a não ser na matéria. É o que a gente chama de pessoa fundamentalista, materialismo real. E ele teve Covid, ficou muito ruim no hospital, foi entubado, quase morreu. A esposa dele era católica, muito fervorosa, e rezava, fazia novenas, e orava, e aí veio amigos evangélicos, e aquela corrente de oração, e ele sobreviveu. E hoje ele é um dos maiores pregadores da palavra de Deus, porque ele teve uma experiência sobrenatural com Deus naquele momento. Ele encontrou Deus face a face. Diz ele que ele viu a alma dele saindo do corpo e chegou num lugar grandão, assim, um jardim, e aí um ser, como um homem, mas ele brilhava muito, e chegou para ele: por que você não acredita em mim? Tem gente lá na terra clamando pelo seu sangue, clamando pela sua vida, olha a sua esposa. E ele olhava para baixo e via as pessoas de joelho ali orando para ele. E ele disse: então agora você que é o Deus que minha esposa fala? Sim, não sou eu. E ele voltou à vida. E hoje, você tem noção da quantidade de cientistas que devem se converter, ou pelo menos ficar com a pulga atrás da orelha, através do testemunho dele? Por isso que eu entendo que o princípio, meio e fim da nossa existência, quem determina é o Senhor. A nossa responsabilidade está em o que eu faço nesse espaço de tempo chamado vida. E outra coisa, eu creio que o reino de Deus era para estar muito mais avançado do que está.
mas o espírito de medo, porque no final das contas o maior medo é de morrer, nos paralisa e não deixa o nosso reino avançar. Permite eu contar essa história? Permite? Meu marido nunca teve problema de saúde. E como, infelizmente, todo homem não se cuida, né? Não faz exames regulares, iguais as mulheres, que vai uma vez para o ginecologista, uma vez por ano, né? Faz autoexame, todo mundo faz direitinho, né? Autoexame das mamas. E um dia ele fez 42? E eu, 43 anos. E eu disse para ele, amor, eu acho que você tem que fazer uma bateria de exames. Mas eu não sinto nada. Eu falei, tudo bem, mas vamos marcar aí um oftalmologista, que você não vai ver, ele tem 2 anos. Vamos marcar um cardiologista para ver como está seu coração, barrigudinho, gordinho. Vamos marcar um endócrino para a gente ver a sua parte metabólica e vou marcar um urologista. Que? Urologista? Sou muito novo para ir. Eu falei, não, mas vamos marcar, né? Vamos fazer uma triagem. E sair marcando todo mundo. Eu não vou não. Vai. Aí no oftalmo, catei a mão dele e fui junto com ele. No cardiologista, catei a mão dele e fui junto com ele. Aí a cardiologista me conhece e falou, Dani, perguntou pra ele, o que ele tá aqui? Ele falou, não tem nada, minha esposa que mandou. Aí eu falei, marquei o urologista também, a Arise, a médica. Ela falou assim, Dani, não precisa, ele é muito novo. Eu falei, mas ele vai. Aí ele pediu os exames, ela falou, olha, eu vou pedir o exame de urina, vou pedir PSA, que é um exame para ver índice prostático. Vou pedir todos os exames para ele aqui, se dando tudo bem, não precisa no urologista. Eu falei, beleza. Fez os exames, deu tudo normal. Pode marcar aquele urologista que eu não vou não. Eu falei, vai. Chegou o dia de urologista? Foi, amor, que eu não podia ir com ele. Urologista, foi de homem, né? Não vou. Eu falei, tá bom. Remarquei pra você, tá? Amor, consulta tal dia, tal hora. Eu não vou, tô trabalhando, não dá pra eu ir. Não foi. E eu com aquilo na cabeça. E os exames tudo normal, meus irmãos. E ele, saúde perfeita, sem sentir nada. Um belo dia eu tive um sonho, que Deus fala muito comigo através de sonhos. E eu sonhei que ele estava num galpão grandão, antigo. Sim, tipo um galpão desse, só todo aberto. E tinha muita mulher aos prantos, porque os maridos eram enfeitiçados por alguma coisa, eles ficavam com os olhos meio de zumbi e caíam no abismo. E existia um antídoto que as mulheres tinham que aplicar nos maridos para que eles não caíssem naquele abismo. E as mulheres ficavam, meu marido caiu. E eu falei, cadê o meu? De repente passa o Christian meio com aquele olho branco, esquisito. E eu tentando procurar o antídoto, achava, aí vi umas seringas, filme futurista, dá pra ver, né? Marvel. Aí eu vi umas seringas assim com um líquido verde fluorescente. Eu falei, é isso que eu vou aplicar nas costas dele. Quando eu fui para aplicar nas costas dele, eu acordei. Num outro sonho. Acordei num outro sonho. E o outro sonho dizia assim, meu Deus, o antídoto não era nada daquilo, era oração. Eu triste no sonho, porque o antídoto não era oração. E aí eu falei com Deus, Deus, me dá uma chance, me dá de novo a chance, eu não sabia, eu não entendi, não sei o quê. Aí eu acordei de madrugada, sacudi ele assim, eu falei, você vai no médico. Eu sonhei com você. Aí ele fica com medo dos meus sonhos. Tá bom. Marquei o médico de novo, primeiro da lista do convênio, lá marquei. Nem sabia que não era o médico lá dos melhores. Falei, você vai no médico e você vai falar com ele o seguinte, que é um exame de imagem do abdômen. Você vai levar os exames de sangue, ele não vai querer pedir exame de imagem nenhum, porque já está tudo normal, mas eu quero um exame de imagem. Você entendeu? Olha a autoridade da pessoa. Minha filha, depois do sonho, foi no médico. O médico pediu uma tomografia de abdômen, total. Foi fazer a tomografia e eu tranquila, fui no médico, tá de boa. Chega o exame da tomografia. Aí a curiosa vai ver, né? Não tinha laudo ainda não, né, amor? Só tinha as imagens. Aí eu peguei o exame da tomografia, a gente tem hábito de ver exame, e eu falei, que engraçado. Você tá com uma bola gigante aqui do lado esquerdo. É esquerdo, né, amor?
O rim direito tá aqui, que nem um feijãozinho, o lado esquerdo esquisito. Ah, isso é câncer. Aí ele, como assim? Porque eu trabalho na área, então pra mim tudo, a primeira coisa que tem que descartar é que é câncer. E às vezes eu perco essa sensibilidade. A minha mãe foi a mesma coisa. Dani, eu fiz um exame, deu esse, mãe, isso é câncer, vem pro Juiz de Fora agora. E era mesmo. Aí começou aquele alvoroço, ligamos para uma prima dele que é médica, especialista nessa área. Ela falou, Dani, isso não tá com uma cara muito boa não, mas tem que biopsiar. Aí fizemos outros exames, procurei a oncologista que eu trabalhava. Falei, Dani, pode ser só um tumor benigno, não precisa ser realmente um câncer e tal. Eu falei, é câncer. Eu tava na cabeça que era câncer. E aí marcamos a cirurgia, Deus providenciou tudo, o médico que eu escolhi não foi o que Deus tinha escolhido, Deus mandou um outro, porque o médico que eu trabalhava ia fazer uma cirurgia aberta, era época de Covid, o risco de ficar internado e de dar intercorrências pós-operatórias era muito alto, o risco de trombose, e aí a prima dele conseguiu um médico, muito gente boa, que eu não conhecia, que ia tentar fazer laparoscopia, apesar do tamanho do tumor. E aí fizemos, chegou o dia de fazer a cirurgia, foi tudo muito rápido, por causa dos contatos que a gente tem, a gente foi mexendo e tal e fez a cirurgia. Amados, eles fizeram a cirurgia, o tumor dele tinha 3,8 kg. Ele pegava o rim inteiro, o pâncreas estava em cima do tumor, maligno, câncer mesmo, carcinoma papilífero. E aí começou a saga. Tem metástase. Tumor desse tamanho? Metástase pulmonar, metástase cerebral, que é os primeiros sítios de metástase. E aí a gente já fazia uma dinâmica em casa, das coisas que... Depois eu vou ensinar para vocês essa dinâmica que vai ensinar vocês a entender as prioridades que Deus tem na sua vida. E aí começamos, eu falei, amor, relaxa. Nós vamos fazer a ressonância do cérebro e a tomografia do tórax. Estando livre, ufa, vamos respirar. Mas, sinceridade, um tumor daquele tamanho, com certeza já estava com metástase. Não tem como. Gente, a gente às vezes tem tumores de 1 centímetro que dá metástase. Tumor daquele tamanho, 3 quilos. Era um bebê, né? Era um bebê. E chegou a biópsia. 1 centímetro de margem para não atingir o pâncreas. Ou seja, o tumor estava envolvido por uma cápsula e não migrou para lugar nenhum. Não migrou, gente. É Deus ou não é? Há 2 anos disso, ele teve uma experiência real, foi, né, amor? Foi sua primeira experiência real com Deus. Deus veio pessoalmente nele, porque ele estava meio aborrecido, que eu estava nos compromissos da intercessão. Depois disso, ele parou de implicar comigo. E, né, mas está meio emburrado. Aí Deus chegou para ele e falou assim, aí, como que é? O que você persegue minha filha? Por que você não deixa ela me servir? Foi, Cristo? Ele falou que levou um susto, que ele achou que era meu filho que estava chegando, e era aquela voz forte. E aí eles conversaram, ele perguntou sobre o pai dele havia falecido muito novo, de câncer também, e Deus falou com ele, olha, você não tem muito tempo. Oi, Cristo? Você não tem muito tempo. Agora, quanto que é esse tempo? E eu comecei a orar, oh Deus, eu não quero ficar viúva, não. Olha só, eu tive um pai já muito ruim, o Senhor me deu um marido maravilhoso, e eu vou viver pouco tempo com ele, tenha misericórdia de mim, se eu não tiver dele. Eu não quero morrer, eu não quero ficar viúva cedo, por favor. Mas seja feita a tua vontade. E eu creio que esse sonho que Deus me deu, mostrou que a salvação e as sentenças que Deus dá, elas podem ser mudadas através do poder da oração. Do quanto eu me entrego, porque a minha oração é, Pai, me livra de todo acidente, me livra, igual a gente vai viajar agora, que o Senhor envia os seus anjos e tal, mas seja feita a tua vontade. E ele está aí. O homem mais lindo do mundo é meu marido, está ali atrás. Deus fez esse milagre na nossa vida. Então, amados, o que eu quero dizer para vocês, deixar como assim, principal, como Eclesiastes, se não me engano, capítulo 3, versículo 5, se não me engano, diz que aproveite a vida, porque ela passa muito rápido. Desfrute de tudo aquilo que Deus te oferece. Se por acaso no seu canteiro tiver só limão,
Faça limonada, não põe açúcar não, põe mel, é mais saudável. Sabe? Esse é o nosso grande desafio. E a gente que mexe com batalha espiritual, e eu que mexo nessa área de doença, isso fica permeando a minha vida o tempo todo, mas eu consigo ver muita beleza no episódio chamado morte. É o fechamento de um ciclo. Outra coisa que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: isso fala sobre mim, sobre você. E quando é alguém que eu amo que morre? Quanto mais próximo eu estiver da pessoa que está doente ou morta ou vai morrer, maior é o impacto daquela dor que aquela situação gera. Então vamos supor, a situação do meu esposo. Quem mais sentiu o impacto da dor? Primeiro eu, depois meus filhos, a mãe dele. Não que não sintam o impacto, sentem, mas é diferente a profundidade daquela dor. Por quê? Porque eu tenho mais contato com a pessoa, estou ali dia a dia, sinto mais falta. Se Deus permitiu, porque eu creio que Ele permite sim, isso acontecer na vida do meu esposo, Ele me deu a oportunidade de aprender algo, deu oportunidade para os meus filhos aprenderem algo, deu oportunidade para a mãe dele aprender algo. Depois disso, a mãe dele passou, todas as vezes que a gente almoça com ela, por favor, faz a oração antes do almoço, porque não era assim, né, amor? Ora pela gente. Antes a gente abaixava a cabeça antes do almoço, antes das refeições, orava. Mesmo na nossa casa a gente ora normal. Mas na casa dela, assim, ela fala, não, por que tá orando de cabeça baixa? E ora para todo mundo. Sabe? Então, muitas vezes eu quero impedir o sofrimento na vida do outro, só que isso não é competência minha. Como se disse o Senhor para mim uma vez, que eu estava em sofrimento muito grande com meu filho autista, e eu tive uma experiência real com ele, que ele caminhava no jardim e ele me perguntou, filha, você é muito importante para mim. Nossa, foi uma experiência maravilhosa. E eu sentada assim do lado de Jesus numa pedra, deitada com o peito, com a cabeça no peito dele, uma mão me abraçava, a outra pegava na minha mão, e ele disse para mim, filha, por que você está tão triste? Eu falei, meu filho, Felipe, ele tem um autismo leve, ele é completamente diferente de tudo, como vai ser o futuro desse menino? Eu temo por isso. E ele disse para mim assim, filha, eu fiz o Felipe assim, a você cabe amar. E eu perguntei para Deus, o que é amar? Né? Porque eu era muito brava com ele, e não adiantava ser brava. Tinha disciplinas que não funcionam na cabeça do autista, é o jeito dele de ser. Isso foi libertador para mim, libertador. Então, o que cabe a mim diante de um sofrimento do outro? Ungir com óleo e orar pela cura, que a Bíblia diz isso, mas não é para ser feita a sua vontade, mas é para ser feita a vontade do Senhor. São os planos dele. Às vezes você vê uma pessoa que é referência em Deus, nossa, aquela pessoa, mulher de Deus, mulher de oração, e Deus tirou ela com 40 anos de idade, e você fala, como assim? Era uma mulher tão boa. Todos os dias dela estavam escritos nos livros da vida. Será que Deus não fez isso porque talvez lá na frente ela poderia perder a salvação dela? Não sei, eu não sei. Há coisas de Deus que nós não teremos conhecimento. Ou eu confio em Deus, ou eu não confio. Não existe meio termo. Deus, é o seguinte, eu confio muito no Senhor para me dar prosperidade, mas nessa área aqui de saúde, que minha mãe está doente, você só vai dar cura, eu só aceito cura. Amados, porque se não for o plano de Deus, na hora que você fizer a oração, que ungir com óleo, a enfermidade vai sair, porque ela não é de Deus. Mas se for Deus que está permitindo para que aquela pessoa seja moldada, lapidada pelo Senhor, porque lapidação dói, amada, aí você vai ficar frustrada porque sua oração não funcionou? Ai, que poder é esse que você tem? Você não tem poder nenhum. O seu poder está no Senhor Jesus. Ele tem o poder. Ele é o poderoso, não é você. Ele é poderoso para arrancar essa dor daquela pessoa que morreu, e até hoje vocês têm sofrimento que te paralisou por causa da morte dessa pessoa. E eu quero aqui orar por vocês, para que Deus arranque essas algemas de escravidão, do medo da morte. Amém. E da dor de alguém que morreu e que você ainda não liberou, porque a Bíblia diz que quando o corpo se separa da alma, o corpo é morto. E aí eu ponho um ponto de interrogação sobre os velórios.
O luto, ele é real, cada um tem seu tempo determinado de luto. De acordo com a experiência, com a capacidade da pessoa, com a personalidade. Isso é uma coisa, gente, mas não dá para eu morrer como morto. A pessoa foi porque era o tempo determinado por Deus, mas ainda não é o meu tempo de morte. Porque se for o meu tempo de morte, eu vou ficar com as minhas raízes plantadas na sepultura. E não é isso que Deus quer. Deus quer transformar o sofrimento que aquela dor me gerou numa construção para avançar no reino. E prosseguir e perseverar. Então hoje a gente vem quebrar essa questão do medo da morte que tem te paralisado, que tem te tirado da posição que Deus estabeleceu para você. Eu não tenho medo de morrer. Tem aquela música da Daniela, eu esqueci o sobrenome dela. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados para o céu, com risco de morrer, mas o que me importa é obedecer. Se eu não trabalhar esse medo na minha vida, se não arrancar essas algemas na minha vida aqui agora, na hora que eu me deparar, e a gente está vivendo tempos que isso não vai estar muito distante, que eu me deparar que é negue a sua fé ou morra, e eu vou dizer, eu preciso, Deus, eu não quero negar minha fé, eu não nego minha fé, e você está disposta a morrer por isso? A gente fala da boca para fora, mas na hora que fala, ai, que assunto, morte foi Deus quem estabeleceu. Pelo pecado, tá, mas tudo bem. Mas Ele faz superabundar a graça, onde abundou a tristeza, onde abundou o pecado. Então nós somos como luzes, nós somos luz, uma candeia, que quando eu chegar perto de alguém que está vivendo esse processo de luto, está vivendo esse processo do adoecimento, que a mãe já está nos últimos dias, eu tenho palavras de conforto, consolo, para ajudar aquela pessoa a passar por aquilo. Se tecnicamente, cientificamente existe isso, imagina a gente que tem um espírito de vida. Ele vai te dar, não são palavras engessadas. Porque cada um tem uma experiência de vida diferente, cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem um temperamento diferente. Por isso que existem jeitos diferentes de ensinar, porque há jeitos diferentes de aprender. Ah, Dani, mas eu não sei. Tá, tudo bem, mas o Espírito que habita em você, Ele sabe. Amém. Há pacientes que eu não falo nada. São sessões e sessões e sessões caladas. Mas às vezes numa palavra, aquela pessoa diz para mim a frase mais linda: estou pronta para partir. Então olhe para a sua vida e imagine que você tem apenas, Jesus chegou para você e você, você tem só 2 meses de vida, tá? E fala para mim, coloca, enumera 5 coisas que você faria se você tivesse 2 meses de vida e 5 coisas que você deixaria de fazer. Isso vai te ajudar a tirar aquilo que está ocupando um lugar que não é para ser ocupado e colocando coisas que você está falando, não, amanhã eu faço. Ah, não, eu já perdoei fulano, mas, cara, eu vejo fulano todo dia, eu tenho que chegar para ele e declarar o perdão para ela, mas, quer saber, hoje não, deixa para depois, e se você tiver 2 meses de vida? Será que o seu pedido de perdão, mesmo que você tenha toda a razão, seu pedido de perdão não vai trazer aquela pessoa para o Senhor Jesus, não vai trazer cura para aquela pessoa? Porque quem tem 2 meses de vida não fica pensando em vingança, não pensa em inveja, não pensa em conquistar riquezas, não pensa. Pega aquilo que tem muito valor na vida dela e coloca lá em cima. Depois de questionar Deus se isso não foi trabalhado antes, porque ela tinha uma concepção errada. Não, eu estou com Deus, estou na igreja, porque Ele pode me dar um monte de coisa. Eu pego na mão dele e vou. Mas será que é só a mão do Senhor que a gente quer? Olhe para a sua vida hoje. Olhe para ela e veja o que está ocupando um lugar na sua vida que não deveria estar ocupando, porque Deus não te chamou para isso, Ele não colocou isso para você, mas você está insistindo e está vivendo. E você está perdendo tempo de vida. Não tempo cronológico,
mas o tempo de Deus de vida. Quando eu tenho uma amargura dentro de mim, quando eu tenho aquela nuvem nojenta, escura da falta do perdão, ela me tira muito tempo de vida. Porque nem a minha oração o Senhor me ouve. É o que diz Mateus no finalzinho da oração do Pai Nosso. Porque se não perdoardes quem eu te ofendeu, eu sou seu Pai Celestial, não vou te perdoar. Que o Espírito Santo de Deus traga luz sobre a sua vida agora, ao seu coração, para trazer a sua consciência, as coisas que precisam sair e o que você precisa resgatar e tomar o lugar que deve ser tomado. Deus estabeleceu uma hierarquia entre Deus, eu, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Apesar de eu ti mesmo estar depois do próximo, isso tem uma hierarquia. Se eu não tenho, é o que eu dou o treinamento para os profissionais. Se eu vou, igual agora eu vou dar uma aula num curso de capelania evangélica, e o povo sai de lá arrasado, porque eu trago para mostrar para eles que eles mesmos têm medo de morte. Como que eles vão no hospital e ministrar na vida de alguém que está morrendo? Entendeu? Vai morrer junto, morrer em vida, que é pior do que morrer com a carne. E é isso que acontece. E aí eu falo com eles, a gente vai, em primeiro lugar, antes de aprender a técnica, antes de aprender tudo, até profissionalmente eu falo, nós vamos entender qual que é a nossa relação com a morte. A nossa relação com a morte, não quero nem falar nisso, porque atrai. Gente, atrai por quê? Isso é místico. Deus estabeleceu o seu tempo e Ele vai cumprir esse tempo. Queira você, queira não, Ele vai cumprir. Então faça isso, faça essa dinâmica. Se eu tivesse apenas... A primeira vez que eu fiz essa dinâmica na minha casa, Christian, foi bem antes dele ter o câncer, a minha filha e meu filho, mãe, vem que eu sei que esse papo de morte, senta todo mundo na mesa e vamos fazer. Um papel, uma caneta para cada um, e falei assim, olha gente, vamos lá, pergunta. Se nós tivéssemos apenas 1 ano de vida, quais as 5 coisas que a gente faria e quais as 5 que eu deixaria de fazer? É a coisa mais difícil de fazer. Experimenta fazer para vocês verem. É muito difícil. 1 ano, bem. Aí colocamos lá. Nem todo mundo lá em casa preencheu um 5. Beleza, todo mundo respondeu? Então agora 6 meses de vida. Quais as 5 coisas que você faria? Quais as 5 que você deixaria de fazer? Preencheu. Beleza, agora 1 mês de vida. E aí, quando a gente foi olhar, 1 ano, 6 meses e 1 mês, eu, meu marido e meus 2 filhos tinha colocado, eu faria, primeiro lugar, viajar para a praia com a família. Tinha mais de 5 anos que a gente não ia na praia. Porque nunca tinha dinheiro, não podia parar de trabalhar para ir. Minha filha, juntamos dinheiro não sei de onde, né? Deus mandou, alugamos uma casinha na praia que nem pegava a internet de propósito e fomos passar 10 dias em Cabo Frio. Juiz de Fora é pertinho de Cabo Frio. Foram os melhores 10 dias, né, amor, que nós passamos. Porque foi tão intenso, porque um olhava para o outro e falava assim, olha, pode ser a última vez, né, que a gente está aqui na praia. Então, quer saber, mãe, essa comida sua está muito boa. Ô, mãe, eu queria que você me desse aquele negócio. Você falou que não vai me dar, mas pode ser a última vez que eu estou com você na praia? Deixa esse negócio para lá, mãe, vamos ficar bem aqui. Entenderam, meus amados? É isso que a gente tem que pensar. Sabe por quê? Quando a gente tem essa prioridade do tempo, que está acabando o tempo, cara, não cabe superficialidade, não cabe máscara, não cabe nada. E a gente pode viver. Isso para mim é vida abundante. Porque isso é o tesouro que ladrão não rouba, que traça não come e que fogo não consome. E eu quero passar isso para vocês. Que o Espírito Santo possa tirar de nós tudo aquilo que tem ocupado lugar que não é para o lugar ocupar. Que tem tido prioridades que não é para ter. E traga à tona